1 Coríntios 13, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Paulo escreveu esse capítulo, e ele é intitulado como o hino ao amor. Aí ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como o prato que retina, ou seja, eu vou só fazer barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele começa a discorrer como que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata as pessoas, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, você não fica com raiva à toa, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando eu amo, eu sofro, mas eu aguento. Quando eu amo, eu creio, tudo crê, vai dar certo, tudo espera, eu vou esperar porque a coisa vai acontecer, e tudo suporta. Você seria capaz de definir amor? Definir amor? Eu achei tantas explicações bonitas de muitos filósofos, coisas bonitas mesmo sobre amor. Agora, a coisa mais gostosa do mundo é quando eu experimento isto, quando eu sinto isto, quando eu vivo isto. E eu não vou entender o que é o amor se eu não entender Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa frase. O amor é a essência de Deus. Você não faz ideia da importância de eu entender isso para a minha vida. Como que isso pode mudar totalmente todas as áreas da tua vida? Se eu entender que o amor é a essência de Deus. O que é essência? Essência é uma natureza íntima das coisas. A natureza íntima da pessoa de Deus é o amor. Aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Deus é amor. Ou que lhe dá uma aparência dominante. A aparência dominante de Deus é o amor. Aquilo que constitui uma natureza de um objeto. A existência no que ela tem de mais constitucional é a significação especial. O amor é a significação especial de Deus. É a ideia principal, é o distintivo, é aquilo que distingue. Por que é importante eu entender isto? Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande com vida cristã, muito grande com Deus, por causa de coisas que foram travadas desde a infância, coisas que foram colocadas em nossa mente, algumas mentiras. Satanás, ele é extremamente sagaz, astuto para nos tirar de Deus. E aonde eu falei, ele age na mente, nos pensamentos. Então muitas vezes nossos pais, nossos avós falavam para nós algo para nos ajudar, algo para nos fazer bem, mas faziam de uma forma totalmente errada, porque era a maneira como eles tinham recebido dos seus pais. Deus castiga. Não faz isso que Deus castiga. Não faz isso que Deus vai te mandar para o inferno. E você começa a crescer nisto, com medo de Deus. Aí chega na adolescência, você acha que você vai querer igreja? Se alguém diz, Deus está com você, mas como? Um Deus que castiga? Um Deus que condena o erro? Principalmente quando você começa a perceber que você é falho, que você é uma pessoa limitada, que você tem pensamentos que você até arrepia com os pensamentos que você tem. Você tem vergonha do que você pensa, você tem vergonha daquilo que você sente. Quando eu começo a me ver, eu começo a ter medo de Deus, porque foi colocado para mim que Deus condena, que Deus castiga, que Deus manda para o inferno. E qual que é a imagem que a maioria das pessoas tem de Deus? Que Deus é um pai que nós nunca conseguimos agradar. Por mais que eu faça, estou sempre aquém.
Por mais que eu lute comigo para querer que Ele olhe para mim e tenha prazer na minha vida, eu não vou conseguir, porque eu estou sempre aquém. Então por isso que é importante eu ter uma visão clara de quem Deus é. É muito importante eu entender o meu Deus, para eu poder servi-lo e usufruir de tudo aquilo que Ele tem para me dar. É interessante que Deus é um ser eterno e infinito, e isso transcende o nosso conhecimento. Não conseguimos entender a eternidade. Como que nós conseguimos entender uma pessoa que não foi criada, que não nasceu, mas que sempre existiu? Como? Se nós falarmos até de milhões, bilhões, trilhões de anos, vamos chegar a um número, mas como entender que alguém nunca nasceu, porque ele sempre existiu? Como entender isto? Vai muito além da nossa capacidade. O Deus é infinito, porque se nós somos ligados a um espaço, como entender aquele que não tem como medi-lo, porque Ele é infinito? Então Deus, Ele começa a se revelar para nós, é a auto-revelação de Deus, e Ele faz isso através da natureza, por exemplo, é a revelação natural. O que é a revelação natural? Quando eu olho o céu, quando eu olho a terra, quando eu olho o universo, a criação traz para mim uma mensagem: existe um Criador. Eu acho que é uma loucura, algo que parece inteligente, sábio, para mim é uma loucura uma pessoa pensar que todo esse universo foi criado como obra do acaso, como fruto de uma explosão cósmica, sem ter um ser inteligente por trás, colocando e direcionando todas as coisas. Então o homem, na sua arrogância, ele tem pensado e feito loucuras, tirando Deus da criação. Então o universo diz: Deus existe. Agora, para eu conhecer a fundo a pessoa desse Deus, tem a revelação especial. Então a revelação natural é a natureza, e a especial é aqui, a palavra. Na palavra eu começo a entender quem Deus é. E como você entende uma pessoa? Através dos seus atributos e qualidades. Como você conhece a pessoa que está aí do teu lado, as pessoas da tua família? Através dos atributos dela. Ou seja, todos nós temos qualidades e defeitos, todos nós temos nosso jeito de ser, todos nós. E a partir dessas premissas que nós começamos a conhecer uns aos outros. Então Deus, Ele começa a mostrar para nós quem Ele é através das suas qualidades. Deus não tem defeitos. E Ele começa a colocar que Ele é eterno, que Ele é infinito, que Ele é imutável. E aí nós começamos a perceber que Ele transcende tudo aquilo que nós somos. Nós somos mutáveis, nós mudamos, nós envelhecemos, nós melhoramos, nós pioramos, nós mudamos de ideia. Mas Deus não, Ele é imutável, sempre o mesmo. Ele é verdadeiro, justo, santo, soberano. Ele é aquele que criou o universo do jeito que Ele bem entendeu, como diz Paulo lá em Romanos: quem deu a Ele para que seja restituído? Quem deu conselhos a Ele? Ele fez do jeito que Ele bem entendeu. Ele dirige o universo do jeito que Ele bem entende. Mas o homem, na sua arrogância, continua questionando Deus: por que o Senhor fez isso? Porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Deus é soberano. Quem é você, homem, para discutir com Ele? Quem é a criação para discutir com o Criador? Então muitas coisas acontecem que nós não entendemos, definitivamente não entendemos. Mas Deus transcende o nosso entendimento. Aí entra uma coisa chamada fé. Então eu tenho que acreditar que as coisas que estão no mundo estão debaixo da autoridade de um Deus que sabe o que faz, e faz do jeito que Ele bem entende, soberano. Mas também Deus é amor. É um dos aspectos da perfeição de Deus, que tem um destaque especial demais na Bíblia. Quando nós começamos a ler a palavra, nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Aí entra a ideia de saber interpretar, de entender a palavra, de deixar o Espírito Santo tirar as escamas dos nossos olhos. Não tem como não lermos a Bíblia e vermos que esse Deus é amor, ao ponto do apóstolo João definir a pessoa dele como amor. Deus é amor, é a essência de Deus.
É o amor de Deus que está revelado em toda a Bíblia. Nós começamos a perceber de uma forma clara, principalmente quando ele usa 3 palavras-chave para o amor dele. 3 palavras sobre a essência dele. A primeira é misericórdia. Misericórdia. Miseris, miséria, córdia, cardia, coração. O amor de Deus ao homem que está na miséria. É o Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos. Eu mereço ser consumido, mas Jeremias diz, por causa das misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos. Eu mereço o inferno, mas Deus não me dá o inferno. Eu mereço o castigo, mas Deus não me dá o castigo. Eu mereço todas as coisas ruins do que eu tenho plantado na minha vida, mas Deus não me dá isto, porque Ele tem misericórdia de mim. Ele conhece as minhas limitações, Ele conhece as minhas mazelas, Ele conhece a minha miséria. E é por isso que Ele não me condena, por causa da misericórdia dEle. A segunda palavra, o amor de Deus, graça, graça. A misericórdia é que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. As coisas ruins que nós merecemos, Ele não nos dá. Por outro lado, a graça é aquilo que Deus nos dá sem merecermos. Não merecemos que Ele ouça nossas orações, mas Ele nos ouve. Não merecemos que Ele nos guarde do maligno, mas Ele nos guarda. Não merecemos que Ele nos dê prosperidade, mas Ele nos dá. Não merecemos a vida eterna, mas Ele colocou o nosso nome no livro da vida. Não merecemos o perdão dos nossos pecados, mas Ele nos dá. Não merecemos que Ele atentamente ouça as nossas orações e pavimente o nosso futuro para nos dar alegria e paz. Não merecemos, mas Ele nos dá. Ele nos dá não porque em nós tem alguma coisa boa, mas porque a graça dEle, o amor dEle, aquilo que está nele, a essência dEle, nos fez pessoas amadas por Ele. E a outra palavra, misericórdia, graça, longanimidade, paciência. É a paciência que Deus tem por nós. É a paciência, a tolerância. Aquilo que Deus nos dá, e Ele não se cansa de nós, apesar de nós. Ele não se cansa. Se Deus não fosse amor, provavelmente Ele já teria se cansado de você e de mim há muito tempo. Quantas vezes você caiu e quantas vezes você se levantou? Quantas vezes você se afastou e quantas vezes você voltou? Quantas vezes você errou e quantas vezes você pediu perdão? E quantas vezes você disse, eu nunca mais vou errar nesse pecado, e voltou a pecar? Quantas vezes você fez votos dizendo, isso aqui não vai acontecer mais na minha vida, e voltou e cometeu e fez de novo? Deus tem paciência com você. Olha só que coisa interessante. A paciência de Deus. Às vezes as pessoas falam, mas por que Jesus não vem e acaba logo com esse mundo, do jeito que está? Por que Jesus não vem e acaba com essas guerras? Por que Jesus não volta uma segunda vez e acaba com essas injustiças todas que há neste mundo? Por quê? E algumas pessoas até duvidam que isso vai acontecer, porque dizem o seguinte, isso aqui tem se falado desde o século passado, tem se falado desde os primórdios do cristianismo. A Bíblia, Paulo já falava isso no primeiro século. E por que Jesus não veio ainda? É interessante o que Pedro diz, preste atenção em 2 Pedro 3. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo de Deus é o tempo de Deus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus quer que as pessoas se arrependam, mudem. É a paciência dEle com o mundo. Onde você estaria? A única condição de eu ter um encontro com o meu Deus, ir para o céu, ser amado por Ele, é através da fé em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. A única maneira, não há outro caminho, não há outra alternativa. Quando você teve esse compromisso e esse encontro com Deus? Quando foi? O ano passado?
E se Cristo tivesse voltado ano passado? E se Cristo tivesse voltado há 5 anos atrás? E se Cristo tivesse voltado há 10 anos atrás? Onde você estaria? No inferno. E por que você vai para o céu? Porque nesse período, o amor de Deus te alcançou, e você, por causa da paciência dele, não querendo que ninguém morra, ele te deu condições de conhecê-lo. E por que ele não voltou ainda? Porque este amor ele quer levar para as pessoas da tua família que ainda não o conhecem. Este amor ele quer dar às pessoas que você percebe hoje, que não o conhecem, podem conhecê-lo, através de você. É o amor de Deus, é aquilo que nós temos para nos agarrar. A maior expressão deste amor está personificada em Jesus. Você quer conhecer Deus, quem Deus é, a essência de Deus? Olha para Cristo. Algumas pessoas insistem em citar textos isolados do Antigo Testamento. Deus é assim, Deus manda amar. É que no Antigo Testamento não havia um Salvador, não havia Deus para nos olhar através de Cristo. Deus olha para a humanidade e vê todo mundo mal, e Deus diz: vou castigar vocês. Mas Deus ama ao ponto de mandar Jesus, e através de Jesus Ele olha para nós e vê-nos pessoas carentes, pessoas que precisam de salvação. Jesus Cristo é a maneira como Deus nos vê. Então você quer conhecer Deus? Conhecer Jesus. E aquilo que mais expressava a pessoa de Cristo, a essência dele, de Deus, na pessoa de Cristo, era o amor. Jesus tratava as pessoas como únicas, importantes, VIPs, especiais. Todas as pessoas eram tratadas por ele como sendo especiais. E dava atenção igual. Para Simão, chefe da sinagoga: minha filha está doente, vamos lá, Simão, eu vou te abençoar. E conforme ele estava indo, uma mulher com hemorragia, 12 anos, muito pobre, perdeu tudo que tinha, doente, e ele dá atenção para ela, da mesma proporção que ele deu para Simão. Olhava todo mundo igual, tratava com carinho os pecadores, ao ponto dos fariseus dizerem para ele: você come com pecadores, você conversa com pessoas de má fama, você conversa com prostitutas, você conversa com pessoas que são a história da sociedade. E Jesus disse uma coisa interessante para eles: os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se vocês acham que vocês não precisam de mim, porque vocês são bons demais, eu vim para aquelas pessoas que se julgam imperfeitas, eu vim para eles. Então Jesus dava muita atenção para esse povo carente. Tratava com carinho pessoas que eram enxotadas, leprosos, que eram vistos como animais sarnentos, que ficavam fora da cidade. Jesus conversava, tocava, abençoava, trazia-os para o convívio, amava. A mulher adúltera, pessoas com pedras nas mãos. Aí Jesus dá aquela frase célebre: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todas as pessoas ali eram pecadoras, exceto Cristo. A única pessoa que poderia condená-la era Jesus. E aquelas pessoas foram lançando as pedras no chão, foram embora, e Jesus pergunta para a mulher: cadê aqueles teus acusadores? Aí ela diz: Senhor, foram todos embora. Aí ele diz o seguinte: eles não tinham condições de te condenar, porque eram todos pecadores, mas eu também não vou te condenar. E o que Cristo falou? Vá e não peques mais. Ele não foi complacente com o pecado, ele foi complacente com o pecador. Ele não aceitou o pecado, ele aceitou o pecador. Ele não aceitou o adultério, ele aceitou uma adúltera que estava arrependida, ao ponto de dizer: vá e não peques mais. Eu te dou uma nova chance, eu te dou uma nova oportunidade, eu te dou um novo meio de você mudar de vida. Este é o Jesus que nós amamos. E a maneira como ele tratava os discípulos. Você sabe por quê que as pessoas queriam Barrabás
e não Jesus na hora do julgamento lá de Pilatos? Porque Barrabás fazia parte de uma seita dos judeus chamada Zelotes. O que eram os Zelotes? Eram os radicais da época, os terroristas da época. E por que Barrabás estava condenado à morte? Porque ele tinha matado pessoas, mas ele tinha matado soldados romanos. E o povo, querendo um libertador político, passou toda a simpatia para aquele que veio libertar Israel politicamente. Então lançaram toda a afeição para Barrabás, o assassino. Barrabás, o xiita, o terrorista, o homem-bomba, aquele que matava em nome do seu povo. E a partir daí, não queriam Cristo, que veio instituir algo muito maior do que algo temporal aqui na terra. Eram chamados zelotes, aqueles que tinham zelo, terroristas mesmo. Se você ler os 12 apóstolos de Jesus, você vai encontrar dois Simão, Simão Pedro e Simão o Zelote. Ou seja, Jesus tinha um terrorista lá no meio dele. Um terrorista, um homem bomba, um radical, um homem da Al-Qaeda de Jerusalém. Jesus tinha um homem muito complicado ali. Por que Jesus me escolheu? Por que Jesus te escolheu? Aí você começa a pensar, puxa, eu sou tão falho. Ao mesmo tempo que eu vejo, eu sou tão falho. Mas aqueles 12, todos eles eram falhos. João tinha um irmão chamado Tiago, que os dois tinham um estupim curto. Eram extremamente explosivos. Eram pessoas intratáveis. Eram pessoas que brigavam à toa, que xingavam. E eles receberam o nome de filhos do trovão. O que você imagina de trovão? Qualquer coisa está gritando. Aquele cara que coloca a força acima de tudo para subjugar as pessoas. Uma vez Jesus estava saindo da Galileia para a Judeia, ia passar por Jerusalém, por Samaria, o samaritano falou assim: não queremos que o Senhor passe por aqui. Aí Jesus falou: vamos desviar o caminho. Mas nesse ínterim, João, o apóstolo João e o Tiago, o irmão dele, disse para Jesus: Senhor, vamos orar aqui agora, eu e o meu irmão. O Senhor quer que a gente ore? Nós vamos pedir fogo do céu. Lembram lá no Antigo Testamento? Fogo do céu. E nós vamos consumir esses samaritanos todos. Vamos ver churrasco de samaritano aqui. O Senhor vai ver como a coisa vai acontecer. Jesus olhou para ele e disse: que isso? Ele tem aberto um olho desse tamanho. Que isto? E diz a Bíblia que Jesus olha para eles e fala: vocês não compreenderam ainda o que o Espírito ouviu. Mas 3 anos e meio, aquele homem que era a personificação do amor, da paciência, aquele homem que não se deixava influenciar pelos outros. Quando as pessoas falavam mal dele, ele não retrucava. Quando as pessoas ofendiam, ele não revidava. 3 anos e meio com aquele homem. Este João foi chamado o apóstolo do amor. Aquele homem intolerante, Boanerges, filho do trovão, iracundo, cheio de ódio no coração, foi o homem que escreveu mais sobre amor na Bíblia, ao ponto de colocar Deus é amor, e dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu poderia citar todos eles aqui. Poderia citar Tomé, que não tinha fé. Poderia citar Pedro, que era extremamente inconstante e falava pelos cotovelos. Mas o que eu percebo com isto? Que o amor de Deus faz com que a gente queira ser melhor. Por que você veio aqui hoje? É porque você sabe que Ele te ama. Por que você se ajoelhou na hora de pedir perdão pelos teus pecados? Por quê? O que te faz se aproximar dEle? O que te faz querer ser uma pessoa melhor? Esse texto de Romanos 2, que nós vamos ler agora, foi uma chave para a minha vida. Uma chave. Sabe aquela coisa que entra luz, esclarece tudo? Tudo. Deus, Ele falou tão forte comigo nesse texto. Romanos 2, o versículo 4.
Será que você despreza as riquezas da sua bondade, da sua tolerância e da sua paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? Irmão, se eu entender isto, eu vou entender a mensagem da Bíblia. O que me leva a mudar, arrependimento, o que me leva a querer ser uma pessoa melhor, é justamente o amor de Deus. A bondade, a tolerância e a paciência que Ele tem comigo, me faz querer ser uma pessoa melhor. O amor que Ele tem por mim, é que me faz querer agradá-lo. Quando eu faço algo errado, eu sofro. Por quê? Porque eu ofendi o coração daquela pessoa que é a que mais me ama no mundo. É aquela que eu conheço, que tenho comunhão com ela. E por mais que eu erre, eu vou ter sempre fé de que ela está de braços abertos para me receber de novo, mais uma vez. É o amor dele que me leva a querer ser uma pessoa melhor. É o amor dele que me leva a querer ser um pai de família melhor, uma mãe, um filho melhor. É o amor dele que me faz querer ser uma pessoa melhor. E porque a essência de Deus é o amor, nós chegamos a uma única conclusão, que o amor também é a essência do cristão. O amor é a essência daquele que o conhece. João diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus, o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E a partir do momento que eu tenho Cristo na minha vida, eu fui feito filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo colocou em mim um DNA do Pai. Se a essência de Deus é o amor, a essência do cristão é o amor. O cristão, ele não é conhecido por frequentar uma igreja, por ser batizado numa igreja, por trabalhar numa igreja, por ser dizimista numa igreja. Ele não é conhecido por citar versículos bíblicos e conhecer a Bíblia, a teologia. O cristão não é conhecido, a essência do cristão não é usar jargões evangélicos. Ô irmão, paz do Senhor, aleluia, essa semana vai ser uma semana de vitória, tá ligado? Essas coisas todas. O cristão não é conhecido pelos sermões, pelo estilo de culto. O mais importante é o amor. Se nós não tivermos amor, nós não entendemos o que é ser cristão. E estamos muito longe do cristianismo. Muito longe, muito longe. Quando Jesus coloca o maior mandamento, Ele coloca duas palavras: amar a Deus e amar ao próximo. Ou duas frases: amar a Deus e amar ao próximo. Resume tudo, pode dizer, tudo está resumido nisso. Tudo. Se você amar a Deus, você vai se sentir amado. E se você se sentir amado, você vai ter condição de amar. Eu só dou o que eu tenho. Porque algumas pessoas não conseguem amar as outras? Porque não se sentem amadas. E a Bíblia diz o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar do jeito que eu me amo. E se uma pessoa é revoltada da vida? Como é que ela vai dar amor para os outros? Se uma pessoa é amarga, como é que ela vai dar amor para os outros? Se uma pessoa não tem paciência com ela própria, como é que ela vai dar amor para os outros? Se uma pessoa é mal resolvida, como é que ela vai dar amor para os outros? Então, os relacionamentos horizontais, eles são equilibrados se o nosso relacionamento vertical com o nosso Deus estiver em sintonia. Eu recebo o amor de Deus em mim, isso me faz ser uma pessoa aceita, amada, ao ponto de poder dar aquilo que eu tenho. Aí eu vou amar o meu próximo como eu me amo. Eu me amo.
Se eu não conseguir me amar, eu não vou conseguir amar ninguém. Então Deus é a fonte. Tudo mudaria se nós começássemos a fazer as coisas com mais amor. Tudo mudaria. Já parou para pensar que o teu trabalho não seria tão estressante se você fizesse com mais amor? Já parou para pensar que o serviço de casa e cuidar dos teus filhos não seria tão pesado se você fizesse com mais amor? Já parou para pensar que vir à igreja não seria tão difícil se você fizesse com mais amor? A contribuição, os dízimos, as ofertas não seria tão pesado se você fizesse com mais amor? Já parou para pensar como que as coisas mudariam se os jovens estudassem com mais amor e não por obrigação? Vendo ali uma oportunidade grande de progredir na vida, e falar assim, eu vou me agarrar a isso, Deus me deu inteligência e sabedoria, e não usar os estudos como um fardo necessário para se dar bem na vida, mas como o amor que eu tenho por mim, de querer progredir, e fazer a coisa bem feita. Como que a coisa mudaria se os jovens começassem a estudar com mais alegria e mais amor, se deleitar nisto? Quando Jesus falou que o amor é a essência do cristianismo, imagina quando eu venho à igreja dessa forma, com amor, eu quero celebrar o meu Deus. Imagina como que a vida seria diferente. A nossa sociedade, a desigualdade social acabaria, a fome acabaria, as guerras acabariam, a corrupção acabaria, o roubo acabaria. Com mais amor as pessoas se tratariam melhor. Com mais amor haveria mais sorriso. Eu não consigo ver Jesus aqui no mundo como uma pessoa séria, fechada e carrancuda. Não consigo. Porque para eu demonstrar amor, não tem como eu fazer isso sem sorrir. Quando vem alguém e você dá um sorriso dizendo, estou feliz em te ver. Como é bom te ver. E você dá aquele sorriso gostoso de cumprimentar, abraçar, ou apertar a mão e dizer, que bom que você está aqui. Amor. Você já viu uma criança chegar perto de gente carrancuda? E as crianças amavam Cristo. Ficavam em torno de Jesus. Os apóstolos sim. Vamos lá! Ele não tem tempo para essas coisas não. Jesus deu a maior bronca neles, saia daqui porque eles são o reino de Deus, deixe as crianças virem a mim. E quando elas vieram, eu imagino Jesus abrindo os braços e dando um sorriso. E aí nós percebemos que a Bíblia diz que as crianças sentavam no colo de Jesus, e Jesus punha a mão sobre ela, e como que ele vai fazer isso sem sorrir? Então a expressão da cordialidade, a expressão da educação, da paciência, é a expressão de quem ama. Isso é a essência do cristão. O cristão não é aquele que fica condenando os outros. O cristão não é aquele que fica falando mal dos outros. O cristão é aquele que ama. Este é o maior ideal. Porque nós estamos num mundo falido. Se você quiser ficar deprimido, é só pegar um dia todinho para ver as notícias dos telejornais e dos jornais locais e revistas. Tira esse dia, vai chegar no final do dia, você vai ficar deprimido, você vai ficar angustiado, você vai ficar sem esperança nenhuma, porque o mundo está doente, totalmente doente. O pouco que você vê de noticiário é só notícia ruim, só coisa ruim, não tem uma notícia boa, nada. O mundo que nós estamos está falido, falido. E Cristo não veio trazer para nós um padrão mundano melhorado, Ele veio trazer para nós um outro padrão, totalmente diferente. O cristianismo não é o padrão do mundo, o mundo se tornando pessoas melhores, não, tornando pessoas totalmente diferentes, aqueles que amam, isso é cristianismo. A única esperança que você tem para viver bem é tendo Cristo na tua vida e levando a sério a tua fé. Única esperança, não há outra. O mundo está falido. As pessoas estão sem paciência umas com as outras. As pessoas estão desleais, falam mal por trás, criticam. As pessoas são falsas.
gritam, xingam, ofendem, instigam. Eu tenho certeza que você provavelmente passou por isso, talvez essa semana, esse mês ou esse ano, coisas difíceis na tua vida, de injustiça, de pessoas falando por trás, de pessoas falando mal, de pessoas te ofendendo, de pessoas te traindo, enfim. E no trânsito então, quando pessoas xingam porque nós erramos alguma coisa e por distração, alguma coisa assim, as pessoas estão impacientes umas com as outras. Então sabe o que eu imagino? Olha a importância da fé, a importância do amor. Essas pessoas estão como que destilando veneno sobre você. Veneno, uma palavra maldita, uma palavra iracunda, cheia de ira, de raiva, ou uma palavra falsa, um falar por trás, deslealdade. Estão destilando veneno sobre a tua vida. Agora pensa comigo, como que um veneno vai fazer efeito? Só se você beber. Se você não beber, não vai acontecer nada. É por isso que eu preciso desse amor dentro do meu coração, para não revidar mal com mal. Humanamente isso é impossível, mas Deus em mim, eu começo a ser como Cristo. Amar é isto. Sabe o que é amar? É saber que a fonte está aqui dentro, não são fatores externos. Eu não vou amar porque as pessoas estão fazendo coisas que me abençoem, porque não vai acontecer. Isso é utopia, isso é loucura. No mundo que nós vivemos, não vai acontecer isso. Então o que eu preciso? Quando alguém fala, ao invés de eu retrucar, eu falo: Deus, eu não vou beber isso, é mentira, eu não vou perder tempo com isto. Agora o que nós ficamos mal, choramos, e o pior, falamos isso para terceiros. Ou seja, somos iguais. E é muitas vezes aí que eu digo que a nossa vida não vai para frente, porque estamos muito longe do cristianismo verdadeiro. Eu não sou conhecido por frequentar uma igreja, eu sou conhecido por amar. E a pessoa que ama não revida mal com o mal. Eu preciso entender isso para viver bem. Eu preciso entender isso para ter momentos melhores. Na escola xinga, bullying, deixa para lá. Eu não sou isso, eu sei quem eu sou. Eu sou amado do meu Deus. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma igreja que me ama. Eu sei quem eu sou. Eu não quero saber o que os outros pensam, principalmente essas pessoas. Se são desleais, não servem para ser meu amigo. Se são desleais, não servem nem um pouco para ser minha companhia. Então, eu vou deixar para lá. Agora eu vou ficar bebendo e destilando esse veneno e acabando com a minha vida, com a minha alegria, com a minha felicidade? O amor te preserva. O amor faz com que você seja uma pessoa feliz. E a comunidade chamada igreja é o lugar onde nós podemos colocar juntos somos melhores. Melhores a cada dia. Nós vamos tratar disso nas próximas semanas e nos próximos meses, até o final do ano. Sobre a essência do cristianismo e como que isso na prática pode revolucionar a minha vida. De olhar para as pessoas com mais carinho, porque a essência de Deus é esta. A essência do cristão tem que ser esta. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.